Dia 19 de abril, para muitos um feriado prolongado. Estamos aqui novamente, né, para falar sobre a semana astrológica. E viemos aí de uma lua nova em Áries, né? Uma lua nova que dá um pouco o tom do ano, né? Que fala um pouco sobre esse grande empreendimento, vamos dizer assim, das nossas lições arianas desse 2026. E também agora entramos numa semana de lua crescente em Leão, né? O Sol já se deslocou para o signo de Touro, trazendo todo aquele potencial taurino da perseverança, da vontade, né? Da capacidade de pegar aquele impulso ariano, né? E conduzir esse impulso aqui para que as coisas se tornem físicas, né? Materiais, se tornem cristalizadas na matéria. Então, o signo de Touro agora começa a trabalhar com toda aquela ideia, todo aquele impulso ariano para tornar isso realidade. Então, a gente combina um potencial ariano com um potencial taurino, né? E, como eu disse para vocês, dentro de uma lua crescente em Leão. Então, é uma semana entendo eu, que muito dinâmica, né? Uma semana muito dinâmica, uma semana que também tem um movimento ali entre Vênus e Urano, que eu vou falar daqui a pouco, mas é uma semana bastante dinâmica, porque agora o Sol, né? O Sol, Vênus, não podemos esquecer que a Vênus essa semana ainda está em Touro. Sol, Vênus em Sol e Vênus em Touro, trazendo esse potencial de pensamento prático, né, capacidade de planejamento, né, e execução. E todos aqueles astros que estão em Áries ali, hoje, no dia de hoje, né, Mercúrio, Marte e Saturno em conjunção. Saturno conjunto com esse Marte, esse Mercúrio parece, né, aquela ideia do velho, do ancião, tentando controlar, né, a energia do novo, a energia do impulso para ação, do impulso da ação prática e direta, né, que esse Marte e esse Mercúrio representam aí em Áries. Marte mais ação e Mercúrio mais o discurso, né, a expressão, né, através do pensamento e da fala. Não podemos esquecer que temos que tomar cuidado com esse Mercúrio em Áries, porque a gente acaba falando demais, né, falando o que pensa de uma forma rápida, e esse comportamento pode ser um pouco sincericida. Mas a tendência é sempre falar a verdade, né? E eu acho que quando se fala a verdade, sempre se avança, né? Então, a gente tem esse cenário, né? Quando a gente pensa em Áries, né? Com todo esse impulso de construção, né? Esse impulso de essa vontade de fazer algo, né? De liderar, de começar um projeto, um relacionamento, uma atividade física, né, alguma coisa que tenha a ver com o movimento. E Touro, né, com o Sol e a Vênus, e Urano nos seus últimos momentos também, né, em Touro, colocando perseverança nessa ação para que a gente consiga tornar esse projeto realidade. Isso, como eu disse, é uma semana muito dinâmica. Isso pode conversar muito, né, com nossa vida profissional
embora seja um feriado para muitas pessoas, seja um feriado prolongado, para quem está trabalhando pode mexer muito com a nossa vida profissional, também com atividade física, se você pratica atividade física, e também está muito correlacionado com o nosso planejamento, né, e inclusive um planejamento financeiro para o resto do ano. E aí, dentro desse cenário, né, a gente vai ter a Lua crescente em Leão acontecendo ali no dia 23, né, ela vai fazer essa quadratura, né, que é a Lua crescente com o Sol no grau 3, né, o Sol também no grau 3, o Sol no grau 3 de Touro e a Lua no grau 3 de Leão, que vai mexer com os dois signos que representam exatamente esse potencial de realização, né, de construção material. Touro através da perseverança do trabalho e Leão através da perseverança da sua auto-vontade, né, em se realizar. Então esses dois signos eles têm esse potencial muito grande. E falando da Lua, né, como expressão da emoção, é natural que nesse dia 23 a gente sinta a nossa autoestima muito forte, né, que a gente consiga ter esse sentido de alto valor, né, e de autoestima muito bem determinado, muito bem resolvido, né. A grande questão é que essa Lua faz oposição, tanto a Lua, né, a Lua faz oposição para Plutão em Aquário e o Sol faz quadratura para Plutão em Aquário. Então, a gente não pode esquecer o coletivo, né? Então, se eu valorizo, né, se eu busco, né, encontrar o meu alto valor, consequentemente eu vou ter que encaixar isso, né, no coletivo, né? Então Leão nessa era de Aquário tem que entender que a sua função é talvez a mais importante, né? De servir como referência para os outros, né? Mas essa referência não dá o direito, né, e nem o poder, né, de sobressair em relação aos outros. É um trabalho difícil, mas é um trabalho nobre, né? Que eu acho que os leoninos vão acabar encontrando seu caminho. Então essa Lua, né, sim, resumidamente, essa Lua crescente em Leão, ela vai falar de autovalorização, né? Vai falar também de como essa autovalorização se encaixa no coletivo que você faz parte, né? Se ela inspira, né, os outros, se ela é fonte de motivação para os outros, se isso também se encaixa no coletivo, né? Então, dentro desse cenário, né, que a gente começou a falar hoje, né, a gente tem Saturno, Netuno, Mercúrio e Marte, todos em Áries. A gente tem Sol e Vênus em Touro. E a gente lá no dia 23, a gente tem uma Lua crescente em Leão. Então, isso é um significador de muita capacidade de criação, né? Criação, inclusive material, né? E aí entra o joguinho, né, de Vênus e Urano que eu falei no começo do vídeo, que é o seguinte, né? A Vênus, ela vai formar uma conjunção essa semana com Urano que está ali no último grau de Touro, né? E logo em seguida a Vênus entra em Gêmeos. Um dia ou dois depois, né, Urano entra em Gêmeos. Então, eu estava pensando de que forma eu podia trazer esse símbolo de uma forma mais
interessante para vocês, e eu lembrei, né, da mitologia grega, né? Eu lembrei eu pensei de que forma podia trazer de uma forma criativa podia trazer essa questão de Vênus e Urano, né? E eu lembrei da mitologia grega, né? E na mitologia grega, Vênus nasce dos órgãos sexuais, né, caídos no mar, né? Porque Urano era o céu, né? E Gaia a mãe terra. Urano acabava copulando muitas vezes com a mãe terra e criando de uma forma exagerada. Então Saturno, que era filho de Urano, com o seu foice, né, com a sua ferramenta, vai lá e corta os órgãos genitais de Urano e eles caem no mar. Desses órgãos genitais, né, do sêmen ali de Urano, nasce Afrodite, né, ou Vênus, né, para os gregos. Então, a gente acaba falando sobre criatividade, né? E eu falei no vídeo que a gente tem um potencial criativo muito grande essa semana, e esse potencial criativo, ele é sobrevalorizado ainda com essa conjunção que acontece de Vênus com Urano, né? Acontece praticamente durante a semana. A Vênus entra em Gêmeos, né, na sexta-feira, e Urano entra em Gêmeos no sábado, né? Até de uma forma assim, interessante, até alegoricamente, né? A gente está saindo de Touro, que é um signo que cria coisas, né, ou valores materiais, para um signo que cria valores mentais, né? Valores relacionados com a educação, com a comunicação, com a capacidade de distribuir conhecimento, né? Então, minha forma de ver, né? A gente está, tipo assim, saindo de um potencial de criação material para um potencial de criação mental, né? Isso, ao meu ver, tem um lado positivo muito grande, né? Então, todo mundo que lida com a informação, todo mundo que lida com as notícias, né, com o conhecimento, com a capacidade de se comunicar, né, de várias formas. Hoje em dia a gente tem internet, telefone, então todas essas áreas vão ser transformadas a partir desse momento. Assim como a forma com que a gente lida com a matéria e com o dinheiro mudou durante todos esses anos de Urano em Touro, né? Então, é um simbolismo, para mim, bastante interessante, né? E eu só posso pedir aqui para vocês gastarem um tempinho e meditar sobre isso, né? De que forma você vai se encaixar num mundo onde a forma de se comunicar vai mudar, vai ser transformada, né? De que forma a gente já sente isso de uma forma bastante importante, mas a presença de Urano em Gêmeos tende a levar isso a tudo a um nível muito mais elevado, né? E é lógico, quando a gente lida com informação, muita informação vai ser positiva, muita informação vai ser negativa. Então, a gente vai ter que ficar muito mais ligado, muito mais preocupado, né, em saber a fonte das informações, né? Um exemplo disso é os vídeos, né, de inteligência artificial, que estão ficando cada vez mais difíceis de identificar, né, se são reais ou, né, inteligência artificial. Então, todo esse campo, né, do estudo da, da comunicação, né, inteligência artificial,
engenharia de informação, jornalismo, né? Os fofoqueiros vão ficar mais, mais animados, né, em distribuir fofoca ou fake news por aí. Então, tudo isso vai ser transformado. E o que eu vejo é que a gente tem que se preocupar cada vez mais com a fonte, né, e com aquilo que a gente pode entender como verdade, né. Então, acho que é interessante que a gente pare, use essa semana que está exatamente nessa transição, né, para a gente pensar sobre isso. E como eu falei, né, quando a gente pega o mito, né, do nascimento da Vênus ou Afrodite, a gente está falando de criatividade, né, da nossa capacidade de criar. Então, não é à toa, né, que a mulher é aquela que gera a vida, né? Então, é aquela que tem a capacidade de gerar a vida. Não é à toa que ela nasceu, né, do impulso criativo, né, de Urano. Então, no fundo, a gente está falando de criatividade, né, de capacidade de criar algo, né? Então, o Touro ficou por anos com essa, com esse desafio, né, de ter Urano em Touro, e precisar se reinventar várias vezes, né, se modificar tentar sempre formas diferentes de lidar né, com o trabalho, com rotina, com planejamento, com dinheiro, né? Agora, Urano em Gêmeos vai fazer a gente pensar, né, e ficar muito mais criativo na fala, na escrita, na forma com que a gente vende, né, o que a gente faz, né? Então, uma outra revolução está para acontecer. E lembrando, né, esse Urano em Gêmeos vai fazer trígono com Plutão em Aquário, né, que vai fomentar mais esse movimento, né, porque e não podemos esquecer, Urano é o regente de Aquário, né, então vai fomentar mais esse movimento, né, de expansão, né, do conhecimento e do conteúdo intelectual humano, né. E eu acho que muita gente pode se beneficiar com isso, né, mas vai ter que ter uma rapidez mental, né, uma capacidade de versatilidade e adaptabilidade, né, oriunda do signo de Gêmeos, né. Então, isso também é bastante importante de se dizer, né. A gente vai ter que ficar mais ágil, né, de certa forma, a gente vai ter que a gente já está no momento que a gente precisa ser mais ágil, porque tem vários planetas em Áries, né? E aí Urano entrando em Gêmeos vai aumentar, né, essa velocidade das coisas, né? E eu acho que é isso, né? Uma semana bastante interessante aí, uma semana bastante dinâmica, com um potencial de realização muito grande e também de transformação muito grande. Então, só queria deixar um abraço, uma boa semana. Tchau.